Fala família Rabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro no melhor de todos os sentidos. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre as máquinas de polir. Pois é, polimento é um negócio cobiçado, tanto pelo profissional que a gente ama fazer, tanto pelo cliente que gosta de ver o carro com a pintura naquele padrão para quem é chato com carro. E a gente sabe que a máquina ela tem parte fundamental nisso daqui. E existem os tipos de máquina, e a gente vai entender hoje qual o tipo de máquina, qual a finalidade dessas máquinas e talvez você que está querendo investir numa outra máquina, ou na primeira máquina, ou na máquina para cuidar do próprio carro, aqui você vai ter uma visão muito mais clara de qual máquina vai te atender dentro daquilo que você busca. Só uma coisa que é muito importante entender antes de saber a diferença das máquinas, é que na hora do polimento, se a gente fosse substituir a palavra polimento por uma outra palavra, essa outra palavra seria equilíbrio. O polimento, o que manda nele é você encontrar o equilíbrio de agressividade certo para cada tipo de carro. Vamos lá, o carro da Honda, geralmente os carros Honda, ele tem um verniz mais sensível, a gente chama de uma pintura mais sensível, né? um verniz mais macio. Então é um carro que ele sofre dano muito fácil, risco, queima no sol mais fácil que o normal. E ele também não pode ser usado uma agressividade tão grande na hora do polimento, justamente por essa pintura mais sensível. Se você pegar uma BMW, por exemplo, o verniz dela já é mais duro, ou seja, uma pintura mais resistente. Ela não vai sofrer risco com tanta facilidade, ela não vai queimar no sol com tanta facilidade, porém na hora do polimento, quando precisa corrigir, você precisa de um pouco mais de agressividade. E essa agressividade do polimento, quem determina ela não são só as máquinas, ou os compostos polidores, ou as boinas. Isso, na verdade, são apenas 3 pontos da agressividade do polimento. A máquina, o composto polidor, antigamente usava-se as massas de polir, a boina, mas hoje são 8 pontos de equilíbrio. E a gente só falou de 3 dele aqui. Existem outros 5 pontos de equilíbrio que dependem simplesmente de técnica, que é a pressão que você coloca, o tamanho da área que você trabalha, a velocidade dos movimentos que você faz, o tempo que você fica trabalhando com a máquina, a rotação da máquina, tudo isso vai influenciar para a gente ter um processo mais ou menos agressivo. Então vamos lá, sabendo que o que manda no polimento é a parada da agressividade, é o equilíbrio, é o que a gente tem que buscar encontrar em cada carro, aí é que nós vamos fazer o seguinte. Bom, máquinas, a gente vai entender agora esse equilíbrio do polimento, essa ação de agressividade que a gente consegue equilibrar através da máquina. Vamos entender então os tipos de máquina que a gente tem aqui. O primeiro tipo de máquina que a gente tem é a máquina rotativa, essa é veterana, filho. Todo mundo já deve ter visto uma dessa na vida. Essa maquininha é uma máquina que ela faz apenas um movimento, que é esse movimento, ó. Quando eu ligo ela, ó, ela faz esse movimento de rotação. Essa máquina é uma máquina mais pesada e uma máquina mais agressiva, justamente por esse movimento. Essa máquina, quando você coloca pressão nela, né, quando você vai trabalhar com ela aqui, está colocando pressão e está trabalhando na pintura, é uma máquina que você vai sentir um pouco mais de dificuldade de manusear. Não sendo tão bom para quem está começando no polimento, porque você vai sentir essa dificuldade de manusear ela. Porém, uma máquina mais agressiva, num carro com verniz mais resistente, como a gente falou, é uma máquina que ela consegue corrigir, usando o termo que a gente usa muito também, que é cortar, a gente consegue cortar, corrigir os danos com um pouco mais de facilidade, porque ela vai fazer essa correção mais rápido. Porém, no polimento é assim, quanto mais agressividade, menos acabamento. Se você for mais agressivo, consequentemente, você vai precisar de acabamento, porque o acabamento foi baixo. Uma coisa sempre vai andar longe da outra. Muita agressividade, pouco acabamento. Muito acabamento, pouca agressividade. Então, por ser uma máquina mais agressiva, ela vai ter um acabamento menor e é um pouco mais difícil de manusear. Porém, é uma máquina legal por 2 motivos principais também. É uma máquina que você consegue controlar o tamanho do prato dela, ou seja, eu consigo pegar esse prato dela, tirar ele, ó, e colocar pratos de 1 polegada, 2, 3, e vou colocando pratos maiores. Então, para chegar num cantinho do carro, num lugarzinho ou outro, é uma máquina boa, então é uma vantagem dela. E a segunda vantagem dela é que ela vai conseguir chegar num corte mais rápido num carro de verniz mais duro. Em contrapartida, usando ela num carro com verniz mais sensível, é uma máquina que ela vai demorar mais chegar num acabamento. Então, tem seus prós e tem seus contras. Aí a gente tem a máquina rota orbital, e aí eu vou explicar ainda depois, fazer um apanhado geral de todas elas.
Uma máquina rotorbital, tem ela de giro forçado, que é essa máquina aqui. Qual que é a diferença de uma rotativa para uma máquina rotorbital? A rotativa, ela só faz a rotação, ou seja, ela só faz aquele movimento de giro. A rotorbital, ela faz a rotação e também faz a órbita, que é um giro em torno do próprio eixo. Ó. Observa como que ela faz um duplo movimento. Tá vendo? Ela faz dois movimentos. Isso faz com que essa máquina ela não seja tão agressiva. Esse duplo movimento ajuda a máquina a ter agressividade, mas também ter acabamento. Então, como ela tira um pouquinho de agressividade por conta desse duplo movimento, ela ganha um pouco de acabamento. Porém, como ela perde um pouquinho de agressividade, ela vai demorar um pouco mais a fazer uma correção num verniz muito duro. Em contrapartida, num verniz mais macio, ela vai conseguir corrigir e já dar um acabamento maior. Então, ela é o meio termo. Essa máquina é uma rotorbital de giro forçado, ou seja, é uma força mecânica que faz os dois movimentos dela acontecer. Por que que isso é bom? Quando você precisa colocar um dos outros 8 pontos de equilíbrio na agressividade, que é a pressão, essa máquina, por ser um giro forçado, você coloca a pressão, os dois movimentos dela continuam acontecendo. Isso aqui já numa máquina rotorbital de giro livre não vai acontecer, que é o que a gente vai ver agora. Essa é uma rotorbital de giro livre. Ela é exatamente igual à rotorbital de giro forçado, só que esse movimento de rotação dela não é feito por uma tração mecânica, é feito por um movimento natural, um movimento espontâneo aqui, ó. Só esse movimento aqui que é feito por uma força mecânica. Então, quando a gente ativa a máquina, ela faz esse movimento mecanicamente e esse movimento mecânico impulsiona esse movimento livre de acontecer, que é o que vai acontecer agora, ó. Os dois movimentos acontecendo. Porém, ó, se eu colocar pressão na máquina, ela para um dos movimentos e ela fica só trepidando. Não vou exagerar demais, espero que eu estou precisando até tirar uns calinhos aqui, seria uma boa. Bom, por que que essa máquina é bom e por que que ela é ruim? Como ela é um movimento livre, esse movimento dela, quando a gente coloca a pressão, que é um dos 8 pontos de equilíbrio de agressividade também, a gente põe pressão, esse movimento dela, dependendo da pressão, ele pode parar, ele pode perder o movimento de rotação e ficar só esse movimento de órbita. Esse movimento de rotação parando, ela vai perder um pouco da eficiência dela. Isso, por um lado, é bom, porque te dá segurança, quando você for agressivo demais, ela para, então você não vai queimar a pintura ali. Por outro lado, é ruim, porque quando você precisa dessa rotação dela, ela não vai ter. Então, quando você precisar da rotação dela, colocar a pressão e ela parar, você vai ter que aumentar a rotação dela aqui em cima, para impulsionar ainda mais e ela ter mais força nesse movimento livre, mesmo com a pressão que você está colocando. É uma máquina muito boa, porque ela vai ser um pouco mais dócil, muito mais fácil de manusear também, porém ela vai perder um pouco de agressividade. Fazendo um apanhado geral das 3 máquinas, aqui eu tenho uma máquina DeWalt, ela é a clássica, muito pesada para usar no dia a dia ali, mas é clássica, é a mais antiga que eu conheço aí, né? A mais usada por todo mundo aí hoje. A gente tem várias outras máquinas, inclusive mais rotativa, mais leve e tal, mas essa é clássica. Aqui eu tenho uma Flex, essa aqui é uma rotorbital giro forçado, é uma marca alemã, uma máquina sensacional. E aqui eu tenho uma Rups, é uma máquina rotorbital giro livre italiana. E a gente tem as máquinas básicas também, que segue essa linha aqui, porém são chinesas, né? O cara vai lá na China, fabrica, coloca a marca dele e show de bola, eu também vou falar da diferença entre elas. Bom, mas antes eu quero falar da diferença entre essas 3. Basicamente, uma máquina rotativa é como se você estivesse dirigindo um carro manual. Você tem que ter o controle de tudo. Direção, embreagem, freio, acelerador, passar a marcha. Se for frear, tem que pisar no acelerador, na embreagem junto. Na hora que você for fazer um controle de embreagem, se estiver no morro, você tem que ter esse controle certinho, então exige mais técnica do motorista. A rotorbital é como se fosse um carro automático. Você precisa de técnica? Precisa, mas muito menos do que numa rotativa. Bom, isso por um lado é muito bom, porque no começo a maior dificuldade de quem está polindo não é a dificuldade física, não é a dificuldade operacional só. É a dificuldade psicológica de vencer o medo, de vencer a insegurança, de ganhar a confiança do cliente, da preocupação se o cliente vai gostar ou não do serviço.
Então hoje, no meu entendimento, eu já fui muito cara que eu defendi o seguinte: você tem que trabalhar com uma rotativa, porque quem trabalha com a rotativa certamente vai conseguir trabalhar com uma rota orbital muito mais fácil, porque a rotativa exige muita técnica de trabalho. Então, com a técnica para dominar uma rotativa, se você consegue dominar todas as outras máquinas. Isso é pura verdade, isso é real. Só que no começo, a rotativa ela é uma ferramenta que ela te ajuda em tudo isso, na parte técnica, mas ela não te ajuda na parte psicológica. Ela não é uma máquina que ela vai te dar uma tranquilidade de trabalho. Ela não é uma máquina onde você vai poder ter algumas falhas técnicas, porque é natural no começo, você não ter tanto domínio técnico. Ela não vai te permitir esses erros técnicos. Ela não vai te permitir pisar no freio de uma vez e o carro não morrer. Ela vai exigir todo esse domínio técnico que no começo as pessoas não têm. E isso, por você para não te permitir esses erros, é onde às vezes você vai começar a se sentir inseguro na hora de manusear ela, inseguro na hora de polir o carro. Então, Igor, isso é uma opinião extremamente pessoal. Igor, se eu estivesse começando hoje, eu começaria com máquina rota orbital, porque ela me ajudaria tanto na parte operacional, na parte prática, como também me ajudaria na parte psicológica. Ela me daria mais tranquilidade de saber que eu ia estar fazendo um trabalho com mais segurança, ela ia me ajudar a chegar num resultado final mais rápido, mas a rotativa não chega na correção mais rápido? Chega, mas o resultado final é a correção com acabamento, e a rota orbital ela consegue te entregar isso mais rápido. A rotativa, principalmente no começo, você precisa de uma etapa para vir corrigindo, como você não tem técnica ainda, você precisa de uma outra etapa vindo dando acabamento. A rota orbital, em grande parte das vezes, você vai fazer tudo isso numa etapa só. Então é uma máquina que ela traz vários benefícios que vai além só do uso dela. Porém, ela não consegue fazer aquela mudança de prato. Então, algumas áreas pequenas do carro você não vai conseguir fazer. O que eu faria então se eu fosse começar? Investiria numa rota orbital e venderia polimentos que são polimentos mais básicos, onde a gente não faria o acesso e o detalhamento tão grande no polimento. Me capitalizaria com esse investimento e aí sim eu ia fazer o investimento numa máquina rotativa ou numa máquina menorzinha para ter acesso a isso. Porém, nesse período que eu trabalhei com a rota orbital, eu ganhei confiança, eu já ganhei cliente, o cliente gostou do meu serviço, eu expliquei para ele que o polimento hoje a gente tem algumas áreas que a gente não faz, mas por isso também a gente vai fazer um preço melhor, enfim. Então, é uma máquina que em vários fatores, quando a gente põe na balança, para mim, eu acho mais interessante. Bom, e agora, qual que é a diferença da máquina? Essas máquinas importadas, né, como a chinesa também é importada, não deixa de ser, mas uma Flex, uma máquina alemã, uma Rups, que é uma máquina italiana, que são máquinas, mano, olha essa máquina, meu padre, olha isso aqui, pai, você tá doido, ó, pega. Qual que é a diferença real de uma máquina dessa e de uma máquina, essas máquinas são mais caras e tal, de uma máquina chinesa, que você comprou de uma marca, que às vezes a marca também é muito boa também e tal, mas a marca compra na China, põe a logo dela e vende no Brasil. Não tem nada de errado nisso. Bom, as máquinas chinesas, ela tem dois pontos ali que vai te desfavorecer um pouco, tá? Primeiro ponto, é uma máquina que o tempo de manutenção dela é menor, então ela suporta menos horas de trabalho e vai te pedir uma manutenção. Ela vai estragar o rolamento, vai pedir um pratinho novo, ela não aguenta tanto tempo de trabalho. Uma máquina de uma marca melhor, né, como essas daqui, ela vai conseguir trabalhar por mais tempo sem você ter que ficar dando manutenção. Essa máquina, se não me engano, eu dei uma manutenção dela, ou nenhuma até hoje. Deve precisar trocar o prato. Olha o estado desse prato aqui, gente, ó. Ó, tá soltando já. Essa máquina eu tenho ela desde 2017, se não me engano. Então aí, já tem 5 anos que ela está na caminhada comigo aí, e eu já tive outras rotas orbitais, inclusive chinesas também, e todas as rotas orbitais que eu tive já precisou de passar por uma manutençãozinha. Essa aqui, ó, pau arriado, e ela não precisou de fazer isso. Acho que uma vez, se não me engano, e foi recentemente também. Então a máquina rota orbital, essas chinesas, ela tem um tempo de manutenção menor. Ela é mais barata, tudo, mas ela tem um tempo de manutenção menor. Outro ponto também da máquina chinesa é que essa máquina chinesa ela vai te ajudar, na máquina importada, né, essas alemãs, essa italiana, ela vai te ajudar no conforto. Você vai notar que trabalhando com uma máquina dessa, você vai no final do dia ter um desgaste físico menor. Para quem trabalha com a máquina o dia inteiro, pesada, acelerada ali, isso conta muito, porque
poucos ganhos ali numa hora de trabalho, 40 minutos de trabalho que se ganha de desgaste físico, no final de um dia de trabalho, no final de uma semana, no final do mês, é muita coisa. Então, essas máquinas aqui, elas te dão mais durabilidade de manutenção, nos intervalos de manutenção e um conforto maior de trabalho. Porém, isso não significa que as chinesinhas sejam ruins. Inclusive, aqui no Espaço Al Rabone, os meninos usam muito ela, eu já usei muito essas máquinas também. Mas é simplesmente uma questão de saber fazer a escolha consciente do que cada uma vai te entregar. Já a máquina rotativa, nessa parada de conforto, ela perde em tudo. É uma máquina que realmente ela não é nada confortável, ela é desgastante, enfim. Mas tem lá suas vantagens também. Aqui hoje no Espaço Al Rabone a gente praticamente não usa rotativa. Quando usa, é só para fazer cantinhos ali, um ou outro específico demais, tá? Bom, e além das máquinas a gente tem também boina e composto polidor. Não adianta você investir numa máquina top e trabalhar com composto de baixa qualidade. Hoje, gente, você compra um composto polidor, o composto polidor está muito mais avançado que uma massa de polir. A massa de polir é o pico de agressividade, matéria-prima de baixa qualidade, então essa agressividade mais ela não vai te permitir ter um bom acabamento. O composto polidor, esse aqui inclusive eu sou apaixonado com ele, o Ultracut, é um composto polidor que ele tem uma lubrificação muito boa, então você vai trabalhar com ele ali, ele rende, ele não vai deixar tantas marcas ali, enfim. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre composto polidor, mas basicamente o que eu quero te dizer é, não adianta depositar toda a sua esperança só nas máquinas se você não tem composto polidor de qualidade. Aqui é a mesma coisa, aqui a gente tem compostos polidores importados. Hoje no Brasil é difícil encontrar composto polidor de altíssimo nível para bater de frente com compostos polidores importados. Tem composto bom no Brasil? Tem. Tem composto bom, tem alguns que eu gosto, mas para bater de frente mesmo, realmente é muito difícil. Isso desde antes do canal começar, desde quando eu experimentei um composto alemão a primeira vez, eu não consegui mais voltar dos compostos nacionais. Não só pela questão de uso, de ser mais fácil chegar no resultado, não. O composto ele é mais caro, mas também pela questão de entrega, a qualidade final do trabalho, a qualidade que você faz com a agilidade que você consegue entregar, tá? Então tem vários compostos, esse aqui são compostos da CarPro, como eu falei o nome de máquina, Rups, Flex, DeWalt, composto polidor, são os compostos polidores da CarPro, corte, refino, lustro, e a gente pode mesclar ele criando pegando os 8 pontos de equilíbrio para criar o equilíbrio certo. A gente vai pegar o composto com a boina, com a pressão, com a máquina e a gente vai achar o ponto certo de equilíbrio para cada carro. Então, essa é a diferença profunda, mas também simples sobre as máquinas de polir, a diferença entre elas. No próximo vídeo eu vou ver se a gente consegue gravar falando tudo sobre os compostos polidores. Fechou? Então é isso aí. Se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece no canal Al Rabone. E claro, no mundo dos chatos com carro, eu estou te esperando no Instagram, que é dica em tempo real. São os bastidores do canal. E vamos juntos.